MK, fazendo uma aí ó, do lança, tá ligado? É nós que tá, caralho. Lança de coco é bom, o normal não é ruim. Tem lança que gela a goela, esquenta o pé e dá twin. Isso mesmo, meu parceiro, agora vou te falar. Tamo junto aqui então, Al-Qaeda vai te pegar. Tipo Talibã, meu truta, tô falando pra você. Tamo junto, vamos aqui, no estilo e proceder. Vamos indo lá então, por favor, stop, pare. Nós tamo tudo junto, aquele Next é o Ferrari. Isso mesmo aí então, Coca-Cola vou falar. Na lata de Red Bull, de Flash Power bafora. Nós vai indo aí então, pode crer que eu vou falando. Aqui é só do lança, lançando que eu vou lançando. Isso mesmo, meu parceiro, agora vou te falar. O Obama morreu, tamo junto, é nós que tá. Mas a Al-Qaeda ficou, cê tá ligado, irmão? Morreu o barato, é louco pela sua facção. Agora se cuida aí, que agora vou te falar. Aí, ô Barack Obama, Al-Qaeda vai te pegar. E quando ela te pegar, meu parceiro, eu vou falando. Pode criar aí então, vai, te desossando. Isso mesmo, vamos lá, colocar no micro-ondas. Vai torrar você todinho, pode crer, vai ser o cuzão. Barack Obama vai, você é um filho de uma puta. Nós vai indo, vamos lá, sua mulher é uma prostituta. É isso mesmo, mano, agora eu vou falando. Nós tamo tudo junto, rimando aqui, malandro. Isso mesmo aí, truta, agora eu vou falar. Vai chegar a sua hora, Barack vai se ferrar. Tchá, 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 tchu, tchá, tchu. É nós que tá aí, mais uma produção do MC MK, tá ligado? Forte abraço.